Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver as notícias em destaque nesta terça-feira. Flagrante, peixes aparecem mortos no litoral da Raposa, na Grande São Luís. Comissão é montada para avaliar abuso policial durante prisão de envolvidos em assalto a banco milionário no município de Bacabal. Enquanto o Semar faz campanha para usuários fazerem cadastro da tarifa social, que garante energia elétrica mais barata, a ANEEL anuncia que conta de energia em agosto terá alta com bandeira vermelha. Veja ainda as discussões no Congresso Nacional para reduzir de 30% para 10% cota para mulheres disputarem as eleições. E a exposição que conta a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Agora, no Jornal da Guará. O maior assalto a banco do Maranhão, que rendeu mais de 100 milhões de reais ao grupo que levou os valores, ao que tudo indica, ainda não chegou ao fim. Mesmo com a prisão do bando envolvido, é que existe a suspeita de abuso do uso da autoridade policial. Uma comissão composta por 4 delegados designados pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão vai investigar a ocorrência que resultou na morte de um dos suspeitos de envolvimento na ação, que teria sido preso ainda com vida. Na portaria datada de segunda-feira, 22 de julho, a Delegacia Geral de Polícia Civil designou o delegado Jeffrey Furtado e mais uma comissão formada por outros 3 policiais para investigar possíveis crimes que teriam sido praticados por policiais durante a abordagem e prisão dos suspeitos de terem assaltado a agência bancária do Banco do Brasil no município de Bacabal, crime que aconteceu em novembro. No assalto à agência do Banco do Brasil, mais de 100 milhões de reais foram levados. A polícia recuperou aproximadamente metade do que havia sido roubado. Durante a fuga, cédulas ficaram espalhadas pelas ruas da cidade e foram levadas pela população, mas a maior parte desse dinheiro foi devolvida posteriormente pelos moradores. A prisão do grupo aconteceu por forças policiais no município de Santa Luzia do Paruá. Os envolvidos foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, junto com armas de grosso calibre que foram apreendidas no veículo em que eles estavam. 321. Os envolvidos foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, junto com as armas de grosso calibre que foram apreendidas no veículo em que eles estavam fugindo. A Secretaria de Segurança Pública pontuou que não há dados conclusivos da investigação que foi iniciada há poucos dias e somente após uma análise dos autos vai decidir por interrogar ou não os possíveis responsáveis pela ação. Política agora, governador Flávio Dino e os governadores de outros 8 estados do Nordeste lançaram um consórcio Nordeste. A iniciativa é realizar ações conjuntas entre os estados para atrair mais investimentos e criar fundo de financiamento e captação de recursos. Com as licitações conjuntas, será possível, na visão desses governadores, reduzir os custos que seriam praticados em compras de menor escala. Também será possível a realização de parcerias em áreas como educação, turismo, troca de tecnologia e ações de preservação ambiental. Neste primeiro ano, o consórcio será dirigido pelo governador da Bahia, Rui Costa. O documento criado destaca também a imediata necessidade de aprovação das regras do novo Fundeb, o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a implementação do Plano Manuseio para Equilíbrio Fiscal e a securitização, que permite transformar dívidas em títulos públicos para serem vendidos pelos estados. Bom, o que os governadores do Nordeste querem é o que todos os gestores públicos andam procurando. Eles querem dinheiro, verbas para dar conta de sanar dívidas e também fazer investimentos no local em que administram. Com os prefeitos não é diferente. Com o fundo de participação dos municípios minguado, eles estão correndo em busca de alternativas para tentar reverter esse quadro. O fundo de participação dos municípios é uma necessidade. Ele é composto por verbas arrecadadas pelo governo federal através do Imposto de Renda e do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. São repassados 22,5% de todo o dinheiro recolhido, garantidos pela Constituição aos estados e municípios.
Esse repasse só é suspenso quando o município está em situação irregular, como, por exemplo, com débitos não sanados. Isso aconteceu com algumas prefeituras no Maranhão. Resultado, o FPM deixou de cair na conta. Houveram retenções e bloqueios de 100% das cotas de FPM, o que a federação, junto com os municípios e toda a sua assessoria técnica, entende como ilegal, e prova disso são mais de 10 decisões judiciais das seções judiciárias aqui do estado do Maranhão, da 3ª e da 6ª Vara Federal, que determinaram o desbloqueio, e que não fizesse mais retenções que não respeitassem esse limite estabelecido pela própria legislação. De janeiro a julho deste ano, mais de 20 municípios maranhenses tiveram seus recursos bloqueados. Atualmente, a lista tem apenas 9 municípios nesta situação. Todos eles já ingressaram com ações na Justiça Federal. Enquanto um advogado e um técnico tributaristas vão a Fortaleza discutir a questão com a Receita Federal, uma comissão formada por 7 prefeitos vai se juntar à parte da bancada federal para dialogar com o Ministério da Economia. A primeira frente, a política, coordenada pelo presidente da federação, vai visitar o Ministério da Economia em Brasília, junto com uma comissão de prefeitos, e lá tentar uma solução política para o problema. Já a comissão técnica? Nessa visita vamos fazer um levantamento de todos os problemas já existentes que resultaram em bloqueio e também, se possível, detectar de forma preventiva problemas futuros. E já que o nosso assunto é política, vamos tratar de um tema que está sendo visto de forma bem negativa, que é um retrocesso. É que líderes de partidos que estão com dificuldades para conseguir preencher cotas de participação feminina em eleições estão discutindo propostas para abrandar as regras para as eleições do ano que vem. Uma das ideias é reduzir de 30% para 10% o percentual mínimo obrigatório de candidatas mulheres a cargos no Legislativo. Tem uma proposta já pronta para a votação na Comissão de Constituição e Justiça, prevê o fim das punições às legendas que não cumprirem a cota. Nesse enfrentamento, aqui no Maranhão, haverá cursos de formação política. Sobre o assunto, converso com a pesquisadora, a professora doutora Meire Ferreira. Boa noite, professora, seja muito bem-vindo. Um assunto, uma temática que merece realmente uma atenção. A senhora já é uma militante nessa área de poderio feminino há bastante tempo, seja bem-vinda. O que falar sobre essa discussão em Brasília? É isso mesmo? É um retrocesso? Eu acho que é um grande retrocesso. Eu acho que o Estado deveria, em vez do Estado punir os partidos que não cumprem a política de cotas, ele está querendo diminuir o percentual de cotas. Nós consideramos que isso é um retrocesso, né? Haja visto que nós estamos ou vivemos num país que se diz democrata, né? Então a democracia se faz com uma representação política de homens e de mulheres, de negros, de indígenas, de brancos, de pobres e de ricos, né? Isso é democracia. E na medida que o Estado não trabalha nessa perspectiva, ele está retrocedendo nos poucos ganhos que a sociedade já teve. E os poucos ganhos foi conseguir conquistar na legislatura atual 15% de mulheres na Câmara Federal, porque na legislatura passada éramos apenas 9,7%, né? Então, o que o Estado deveria fazer, o Estado brasileiro e os Estados da nação de modo geral, é construir forma de ampliar essa participação. E uma das formas é a formação política, né? Os partidos precisam, de fato, investir na formação de mulheres e estimular. Dizer que as mulheres não querem se candidatar é uma mentira. Por quê? Porque nessa pesquisa que eu trabalhei em 5 municípios do Maranhão, que é um desdobramento de outras pesquisas que eu tenho desenvolvido, as mulheres dizem que sim, que querem fazer política. Não da forma como tem sido feito. Elas não conseguem adentrar por machismo? Porque, na verdade, os homens não deixam as mulheres entrarem no partido e quando elas entram, elas têm um papel determinado, que é ser cabo eleitoral, trabalhar na campanha desses homens. Né? Não tem a voz de poder e de comando dentro do partido. Exatamente. As mulheres querem outra forma, outro modelo, outro formato de poder. Elas estão se colocando para se candidatar de uma outra forma. Essa forma como se disputa hoje dentro dos partidos é extremamente inacessível para as mulheres. Os estudos estão mostrando isso. E
estudos estão mostrando também que as mulheres querem sim se candidatar. O exemplo disso foi na última eleição, onde teve um número significativo de mulheres. Os partidos que não conseguiram cumprir a política de cotas é porque, de fato, não fizeram nenhum trabalho de investimento na busca de estimular essas mulheres a se colocarem, né? Nesse curso de formação política de mulheres maranhenses, a senhora conta com apoio de alguma instituição que esteja interessada, instituição pública, para que haja essa participação maior do poder feminino? Esse trabalho ele foi feito inicialmente a partir de um projeto de pesquisa financiado pela FAPEMA e pelo governo do estado, é claro. Ele tem um aval, o apoio total da Universidade Federal do Maranhão, que é a instituição que eu trabalho, e tem um apoio do Fórum Maranhense de Mulheres, né? Além disso, para a realização desse curso, que vai ser também realizado em 5 municípios do Maranhão, além de São Luís e mais 4 municípios, né? Que é Turiaçu, Duque Bacelar, São João dos Patos e Morros, né? Em Morros a gente conseguiu mobilizar as mulheres dessa região toda, de Presidente Juscelino, Axixá, Cachoeira Grande, né, onde nós trabalhamos a mobilização para chamar as mulheres para participarem do curso de Morros. Lá em Morros, a Secretaria da Mulher e a Prefeitura de Morros está apoiando esse evento com a infraestrutura para que a gente possa chegar e fazer a formação. Em Duque Bacelar também nós conseguimos o apoio da Secretaria de Assistência Social de Duque Bacelar e estamos trabalhando, buscando o apoio em São João dos Patos. Em Turiaçu nós temos o apoio do Fórum Turiense de Mulheres, que também está buscando o apoio da Prefeitura de Turiaçu. Então, há uma perspectiva de apoio e a gente está também, nesse momento, buscando o apoio da Secretaria de Estado da Mulher, através da secretária Ana Mendonça, que também está vendo a possibilidade de apoiar esse evento no que se refere a garantir uma infraestrutura. Sobre a participação desses nomes políticos femininos, a senhora citou a Ana Mendonça, secretária da Mulher, a gente tem na representatividade em Brasília a senadora Elisiane Gama. O que falam? O que tem essas vozes femininas? Elas dão coro, aumentam, reforçam essa participação, esse poderio que tem que acontecer, principalmente nos municípios, já que nós temos as eleições municipais? Olha, essa discussão ela é muito profunda, ela precisaria ter um pouco mais de tempo para aprofundar. Nós temos mulheres e mulheres, né? Tem mulheres que efetivamente estão contribuindo para o protagonismo de outras mulheres. Eu considero que a senadora Elisiane Gama tem feito esse esforço. Considero que a deputada Ana Mendonça está no processo de construção de parcerias com outras mulheres para protagonizar outras mulheres, mas nós sabemos que grande parte das mulheres eleitas não tem essa tendência, não buscam essa aproximação com os movimentos, não buscam forma de protagonizar e de ampliar o número de mulheres nos espaços de poder, né? Então é importante a gente considerar que é muito importante se eleger mulheres, porque você está garantindo a democracia, a paridade de gênero dentro do poder. Mas é muito mais importante que se elejam mulheres que tenham um perfil feminista, que tenham um perfil que vá de fato trabalhar no sentido de alterar as relações de gênero e de poder na sociedade. E nesse ponto nós temos poucas parceiras dentro do cenário maranhense e do cenário brasileiro. A luta das mulheres para alterar essas relações de força tem sido uma luta muito desigual. Professora, como é que faz para as pessoas participarem dos cursos? Como é que elas devem procurar a programação, onde elas podem pesquisar sobre datas e horários? Olha, os cursos, o curso de Morros vai ser neste final de semana, vai ser dentro da Prefeitura de Morros, no auditório da Prefeitura de Morros, vai ser dia 3 e 4, sábado e domingo. O curso de São Luís vai ser no dia 7 e 8 no Convento das Mercês. As inscrições são feitas no ato da chegada, né? E nos outros municípios, o calendário está sendo divulgado dentro dos Facebook, das redes sociais do Fórum Maranhense de Mulheres, onde nós estamos divulgando os vários cursos que vão acontecer. Já estamos recebendo demanda de outros municípios, por exemplo, Igarapé do Meio está nos chamando para fazer o curso também, Passo do Lumiar também está nos chamando para repetir o curso. Tem muitos municípios que já estão manifestando interesse de levar esse curso. E nós acreditamos que é possível a gente levar e assim ampliar o debate dentro dos municípios para que as mulheres possam, de fato, ter voz e vez dentro do processo de construção de uma sociedade democrática. O que a mulher precisa compreender da participação, por exemplo, num curso como esse e envolvimento também com os partidos políticos? Ela tem que achar o quê para poder ganhar essa força? Ela tem que se perceber sujeito político. A mulher tem que se perceber que ela tem um papel importante na sociedade, né? E que esse papel extrapola as relações de classe,
extrapola as relações de raça e etnia. As mulheres, elas têm um papel social de ajudar no processo de transformação da realidade. Nós trazemos para a sociedade, para a política, um debate que os homens em geral não trazem, né? Se você analisar, por exemplo, os projetos de lei que tramitam hoje no Congresso Nacional e tramitam hoje na Assembleia Legislativa do Maranhão, grande parte dos projetos que têm interesse para as mulheres são projetos puxados pelas mulheres, né? Então, isso comprova da importância das mulheres também estarem nos espaços de poder para levar esse debate das nossas questões para dentro desse espaço. Haja visto que hoje nós temos um problema crucial, que é a questão da violência, cada dia aumenta. Nós temos a questão da geração de emprego e renda, que são as mulheres as mais afetadas. Nós temos a questão da saúde e dos direitos reprodutivos, onde as mulheres sofrem. Nesse momento, a incidência de câncer de mama e de colo de útero é muito elevada. Então, tem muitos problemas que são específicos das mulheres, além, claro, dos problemas sociais que as mulheres têm que interferir, têm que ter espaço para interferir. Obrigado, professora. Sucesso. Nós vamos acompanhar essas discussões e trazer à tona, trazer esse debate mais uma vez para cá. Obrigada a você pelo espaço. Boa noite. Bem, a seguir, as dificuldades de moradores do Parque Pindorama em trafegar pelas ruas da cidade e a morte de peixes no litoral da Raposa. Agora são 6 horas e 47 minutos, voltamos já. Estamos de volta com o JG. Agora à tarde nós recebemos vídeos de telespectadores que mostram para a gente uma cena muito triste. Peixes mortos no litoral da Raposa, na região metropolitana de São Luís. Nesse vídeo dá para ver a quantidade de peixes acumulados nas margens e uma grande quantidade que ainda está sendo trazida pela maré. Ainda não há informação sobre o que poderia ter causado o fenômeno, mas a causa mais provável é que tenha havido falta de oxigenação na água, que pode ser provocada pela poluição. E com isso, houve a morte dos peixes. O caso deve ser analisado pela Secretaria de Meio Ambiente, que deve também recolher amostras da água, levar para o laboratório e ajudar a esclarecer as causas dessa ocorrência. No Parque Pindorama, os moradores estão revoltados. É que o bairro demorou anos para ser asfaltado. Aí, quando o asfalto chegou, ficou só na avenida principal. E nas ruas transversais, nada. A repórter Mariana Dias mostra pra gente essa indignação. Essa não é a primeira vez que moradores do bairro Pindorama saem de suas casas por não conseguirem conviver com a falta de infraestrutura do bairro. Mais uma vez, eles foram para as ruas cobrar soluções. Os principais acessos ao bairro estão assim. Nos últimos 30 anos, a maioria das ruas não viram asfalto e verdadeiras valas se formaram. Entrar e sair de casa, em alguns casos, é um desafio, e eles ainda sofrem com a insegurança e a falta d'água. Recentemente, pareceu que a situação finalmente iria mudar e pelo menos a Avenida Joaquim Mochel, via principal, iria ser asfaltada, mas a alegria durou pouco. É uma reivindicação de vários anos, inclusive esse ano já fizemos algumas reportagens aqui no conjunto, pelo abandono que estamos sofrendo esses anos todos. Agora a gente teve a grata surpresa de que o governador vai inaugurar um conjunto habitacional aqui atrás e asfaltou 5 metros da avenida. Nós estamos aqui, como vocês verem, a avenida está asfaltada só um pedaço e o conjunto todo está abandonado. Você deve ter visto já na sua reportagem que todas as ruas estão intransitáveis. Essa aqui eles fizeram um capeamento, aliás, uma maquiagem e vão deixar do jeito que está, como você viu. Com a situação, alguns moradores chegam a pagar, além dos impostos, R$ 180 de entulho para colocar nas ruas e conseguir continuar entrando em casa com os veículos. Um cenário que gera insatisfação por todos os lados. Olha, nós cobramos que os órgãos fiscalizadores, os responsáveis por fiscalizar as obras do governo, do estado e da prefeitura, tomem seus postos. Morador do local há mais de 20 anos, seu Jaldemir vê a situação com tristeza e ainda tem esperança que, com a organização dos moradores, a situação possa ser resolvida. E estamos aguardando aí resposta da prefeitura em relação ao nosso abaixo-assinado. Fomos também até a Câmara, estamos pedindo o apoio dos vereadores e estamos fazendo reunião já há 2 meses, andando pelo bairro, chamando os outros moradores. Estamos nos organizando, estamos tentando fazer a nossa parte.
Olha, nós procuramos a Prefeitura de São Luís para que ela se manifestasse, desse uma explicação do porquê dessa situação que vimos na reportagem, mas até o fechamento da edição, ninguém encaminhou a resposta. A seguir, será vermelha a bandeira tarifária de energia elétrica no mês de agosto, o que vai encarecer ainda mais a conta da energia elétrica. E o fim do prazo para quitar débitos fiscais com ICMS. Agora são 6 horas e 55 minutos. Termina amanhã o prazo de adesão para o pagamento parcelado de débitos do ICMS. A reportagem de Jairo Martins explica agora quem pode aderir. O programa de pagamento e parcelamento do ICMS garante às empresas maranhenses até 80% de desconto em pagamentos à vista e de 15% a 75% para parcelamento de 6 até 120 vezes. A iniciativa tem por finalidade garantir uma maior arrecadação para o Estado e reduzir a inadimplência das empresas. O objetivo é esse. O governo do Estado ofereceu uma oportunidade desde o mês de maio para que os contribuintes pudessem se regularizar com o ICMS, que é o principal tributo do Estado do Maranhão. E os contribuintes têm aí uma grande oportunidade ainda até amanhã para, pagando à vista, ter um desconto de 80% das multas e dos juros desses débitos constituídos até agosto de 2018, ou então parcelar de 6 a 120 vezes com vários percentuais aí de redução também da multa e dos juros. O pagamento à vista pode ser solicitado pelo site da Cefaz. Já para aderir ao parcelamento, o contribuinte deverá se dirigir a qualquer agência de atendimento da Cefaz. Isso é muito importante porque possibilita que a empresa venha se regularizar, poder atuar novamente no mercado, fazer operações com o poder público e permite ao Estado recuperar os valores para investir em políticas públicas, segurança, educação, saúde e tantas outras coisas importantes, investimentos públicos para o Estado do Maranhão. Olha, aí tem outra adesão muito importante que deve ser feita por mais de 600 mil usuários do Sistema de Energia Elétrica do Estado. É o cadastro da tarifa social que garante contas mais baratas a famílias carentes. São mais de 1.500.000 famílias no Maranhão que têm direito de participar do programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, que garante descontos na conta de energia. Mas 600 mil ainda não recebem o benefício. O motivo? Falta atualização do cadastro. São aquelas famílias que já estão cadastradas, no CAD único, que possuem renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. O benefício alcança as pessoas inscritas no CAD único e os descontos variam de 10% a 65%. Consumo de 30 kWh, o desconto é máximo de 65%. A faixa de 30 até 100, a queda no valor da tarifa pode chegar a 40%. De 100 a 220 kWh, pode reduzir a conta em 10%. Entram também nesta lista os quilombolas e os indígenas, que podem ter até 100% de desconto na tarifa, obedecendo o consumo máximo de 50 kWh. Já os trabalhadores rurais podem ter um desconto de até 30%, independentemente do consumo. Mas antes precisam fazer uma atualização do cadastro. O consumidor que tiver dúvida se está recebendo o benefício pode verificar a informação na área Classificação Residencial de Baixa Renda na tarifa. A intenção é evitar o endividamento e, claro, garantir a economia de energia elétrica. São 600 mil famílias, nós temos esse potencial aqui dentro do Estado que têm direito, estão inscritas, têm direito, mas faltam o quê? Ir até a SEMAR, ligar para a SEMAR, para vincular o número do seu NIS à sua conta contrato, para poder ter o direito ao desconto na fatura. E a tarifa de energia elétrica vai ter bandeira vermelha em agosto. Esse é um dos destaques em nosso giro de notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária de agosto será vermelha, o que significa uma cobrança extra de R$ 4 a cada 100 kWh consumidos.
O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar aos consumidores quando esse custo aumenta e permitir que eles reduzam o uso para evitar uma conta de luz mais cara. Agosto é um mês típico de seca e a previsão é de chuvas abaixo da média histórica e tendência de redução dos níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas. A Justiça Brasileira valida um acordo para o governo federal instalar 1.140 radares em rodovias não privatizadas. A medida resulta de ação popular movida contra a decisão do presidente Bolsonaro de suspender plano de fiscalização de 8 mil pontos nessas rodovias em 5 anos. Os novos radares farão monitoramento de faixas em rodovias federais não concedidas à iniciativa privada. A seguir tem mais informações aqui no Jornal da Guará. São 7h03. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação do gráfico, a primeira baixa-mar será à 00:02, marcando 0,8 metros. Às 6h03, acontece a primeira pré-mar, com 5,8 metros. À tarde, 12h34, nova baixa-mar, com 0,4 metros. Por fim, a pré-mar, às 6h36, com 5,6 metros. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que no Brasil aumentou o consumo de álcool, especialmente entre as mulheres, e o crescimento é vertiginoso. Mas homens ainda são a maioria dessas vítimas dessa situação, muitas vezes negligenciada, mas que já é vista como um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo. 1 a cada 20 mortes no mundo tem relação direta com o álcool, e o tratamento é parte fundamental para se libertar do vício. Pablo é dependente de álcool. Já fez tratamento para deixar o vício, teve diversas recaídas e, mais uma vez, ele voltou ao Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas para se recuperar. Foi uma forma que eu encontrei de ocupar minha mente e decidido a largar realmente o crack, o álcool. O crack foi meu fundo de poço. E aqui no CAPS foi uma porta que eu encontrei. Aqui, ele e outros pacientes participam de atividades para ajudar no tratamento dos vícios. Uma delas é o artesanato. O tratamento do álcool, ele às vezes se torna até mais difícil que o do crack, propriamente dito. Por quê? É uma droga social, é uma droga que está presente na comunidade, em batizados, em festas. Então a pessoa tem uma tendência a ter recaídas muito frequentes. O tratamento na unidade, ele se dá tanto pela questão medicamentosa, como a questão psicológica, da enfermagem, da terapia ocupacional, de maneira que a gente previna principalmente as recaídas e mantenha esse paciente em abstinência. Hoje existem medicações muito importantes que a gente consegue dar gratuitamente, por exemplo, o naltrexona, o antietanol, que são medicações que são muito importantes no tratamento do dependente químico. Quase 20% da população adulta no Brasil fazem uso abusivo de bebida alcoólica. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que revelou ainda que o índice é 14,7% a mais do que o registrado no país em 2006. Mesmo com o percentual menor, as mulheres apresentaram maior crescimento em relação aos homens no período dos últimos 12 anos. Em 2006, o percentual entre as mulheres era de 7,7% e entre os homens, 24,8%. Aqui na capital, 10% da população faz uso de álcool. Um dado realmente que ele chama atenção pelo percentual nesses últimos 10 anos de aumento nesse consumo da bebida alcoólica e principalmente o que levou a esse avanço, né? Principalmente o gênero feminino. As mulheres começaram a beber cada vez mais durante esse período de 10 anos, aumentando até 40% o consumo de álcool nessa década. A pesquisa apontou ainda que o uso abusivo entre os homens é mais frequente na faixa etária de 25 a 34 anos, 34,2%, e entre as mulheres nas idades de 18 a 24 anos. O menor percentual entre os homens e mulheres foram observados em pessoas com 65 anos e mais, sendo 7,2% entre homens e 2% em mulheres.
O percentual de consumo abusivo entre os brasileiros tende a diminuir com o avanço da idade em ambos os sexos. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 10 de outubro o prazo para a renegociação de dívida do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A portaria, que prevê a ampliação à renegociação, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Para pedir essa renegociação, os estudantes precisam ter firmado o contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017, estar com as parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias e ter contratos em fase de amortização. No domingo foi comemorada a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Esse atraso no desvinchamento do Estado à coroa portuguesa rendeu à capital maranhense o título de Ilha Rebelde, segundo enumeram alguns historiadores. Um acervo guardado no arquivo público e aberto à visitação conta um pouco dessa história em uma rica exposição. No acervo, documentos que demonstram a lealdade do Maranhão à coroa portuguesa antes da adesão e outros documentos que marcam o reconhecimento da independência do país, como este manuscrito da Câmara Municipal de São Luís, que precisou ser transcrito devido à dificuldade de leitura que reconhecia a adesão do Maranhão à independência. Na exposição também podem ser vistos livros raros que registram a tardia adesão do Maranhão após quase um ano da independência do Brasil. Então, esses documentos, eles são documentos oficiais que tratam desse momento de adesão. E nesse momento nós vamos ver através dos documentos que tem um valor comprobatório, porque só através desses documentos é que nós podemos comprovar os fatos históricos, e nós vamos ver o quanto que a província do Maranhão demorou, não quis de imediato, aceitar a independência do Brasil. De acordo com este historiador, essa demora no reconhecimento da independência do país se deu por conta da estrutura governamental aqui montada e da relação direta do Maranhão com Portugal. Quem governava a província do Maranhão naquele momento eram os portugueses, né? Os principais cargos políticos, os principais cargos públicos naquele momento eram ocupados pelos portugueses, né? Essa é uma primeira razão, né? E a segunda é que toda a comunicação, toda a ligação e correspondência, tudo era direto com a metrópole, ou seja, com Portugal, com Lisboa. Ele relata ainda que a adesão à independência já era quase certa quando Dom Pedro I envia o almirante escocês Cochrane, que apenas com uma nau, mas com um blefe alegando que tinha uma grande esquadra para bombardear São Luís, fez com que os últimos existentes se rendessem ao grito de independência. Era uma questão de tempo de eles conquistarem a independência do Maranhão, só que ia demorar, né? Os portugueses tinham aqui 1.500 soldados, né? Uma tropa de 1.500 soldados, então um contingente muito grande. Então, mais cedo ou mais tarde, os independentistas, como eram chamados os brasileiros que estavam lutando pela independência, eles iam conquistar a independência, só que isso ia demorar. Essas e outras histórias podem ser conhecidas mais a fundo na exposição que acontece no Arquivo Público do Maranhão. O arquivo trabalha na preservação desse acervo para disponibilizar à comunidade de um modo geral. Alunos universitários, professores e a sociedade que tiver interesse, que tiver assim, algum interesse pela história, pode vir nos visitar e que nós temos o maior prazer em atendê-los. Outras informações no portal guará.com. Assista agora Os Analistas, que entrevista o advogado Luiz Antônio Pedrosa. O JG volta amanhã às 6h30. A todos uma excelente noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.